próxima convidada, nós temos muita admiração pela forma cuidadosa e ética que ela se posiciona diante da vida e dos outros. E parece que é algo simples e absolutamente natural. Conheçam agora Marcela Brito. Olá! Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Que bom estar aqui com vocês, que além de colegas de trabalho, são duas mulheres que eu admiro muito e cada vez mais. Ai, que bom. Ô, Mar, então comece contando pra gente como foi a sua trajetória, né, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, e qual é o grande diferencial da sua prática? Essa pergunta é simples, mas eu acho que pede uma resposta longa, assim, porque a minha história com a psicologia começa antes de fato, começar a estudar psicologia. Eu acho que eu sempre tive um olhar muito sensível e observador para a vida. Assim, sempre fui aquela criança muito observadora, sabe? E sempre cheia de questionamentos sobre a vida, sobre o sentido da vida. Então, meio que foi uma coisa natural quando eu estava saindo do ensino médio, algo já me dizia que era esse caminho mesmo. Então, minha formação se deu de uma forma muito diversa. Eu adoro tudo que leva para esse caminho da diversidade. Acho que isso também tem a ver com a minha história de vida particular. Eu venho de uma família muito diversa, de religiões diversas, de formas de ser muito diferentes. Então, isso sempre me deu um apreço muito grande pelo outro, né? Por isso que a gente tem de mais precioso, que é a nossa autenticidade, a nossa forma de estar no mundo. Então, o meu caminhar na psicologia se dá muito por essa valorização do outro, no que ele tem de mais complexo e diverso. E então, eu fiz uma formação na abordagem integrativa, justamente, né? A gente vai vendo como a coisa vai se costurando, né? E a gente vai se revelando nas nossas escolhas. E depois da abordagem integrativa, eu tive, assim, só para falar um pouquinho, não sei se todo mundo sabe, né? A abordagem integrativa, ela foi criada por Ken Wilber, né? Então, assim, e ela abarca muitas outras teorias também. Então, por exemplo, a gente estudou Gestalt, né? Fomos colegas, inclusive, né? Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer vocês. A gente estuda o SE, que foi lá que eu conheci a experiência somática, e me interessei tanto que depois que acabou a formação da abordagem integrativa, eu decidi fazer uma outra formação em experiência somática, e que, assim, mudou completamente o meu olhar sobre a vida, o meu olhar sobre os meus pacientes. Só uma curiosidade, né? Antes de começar aqui a entrevista, para me regular, eu tava de sandália, eu falei, eu vou tirar a sandália, vou colocar os meus pés no chão, vou respirar. E é engraçado como isso realmente vai ficando muito orgânico na vida, né? É um olhar que atravessa muito a clínica quando você coloca o corpo presente, porque a gente ainda tem uma visão muito separada, né? Essa ideia de mente, corpo, como se pudéssemos separar. E na realidade a gente não pode, né? Somos todos integrais, exatamente. E é bem interessante essa sua fala, Cela, porque essa localização que a gente também teve com o Ju, né? De perceber que a nossa travessia, ela vem de dentro para fora. E a gente também vem dessa percepção, dessa totalidade, que antes até mesmo de caminhar com outra, a gente precisa fazer essa trajetória com a gente. E aí eu fico sempre curiosa, assim, dentro dessa prática, da sua vida, da sua atuação, conta pra gente um momento marcante que fez você se perceber que a gente precisava falar sobre saúde mental, mas essa saúde mental que ela é essa totalidade, aí que esse corpo também compõe essa saúde mental, né? Quando é que isso se trouxe esse olhar, essa atenção pra você, Sala? Eu consigo pensar em tantos momentos que fica até difícil eleger um, assim. Sim. Mas eu sou entusiasta da vida, assim. O que não quer dizer que é uma positividade tóxica, mas é como se eu sempre visse o mundo com olhos de surpresa, sabe? Assim, tem algo em mim de aprendiz. Acho que isso me motiva muito na psicologia, que é um lugar que a gente tem sempre um caminho vasto de conhecimento para percorrer, né? Então, eu acho que talvez o meu primeiro, eu vou eleger, já que é para falar de assim, o meu primeiro atendimento no estágio que eu fazia ainda na clínica foi um paciente super desafiador e parece que, de alguma forma, como se fosse um teste, né? Então, assim, eu lembro que, por exemplo, era uma paciente que estava no alto grau de sofrimento psíquico, com uma ideação suicida até. Então, assim, talvez tenha sido a minha paciente mais complexa ou uma das mais complexas, e justamente a primeira. E eu lembro que
naquele momento eu tive a noção da grandiosidade do meu trabalho e da responsabilidade que eu tinha nas mãos e senti, e digo senti porque não foi algo apenas pensado, mas senti com o meu corpo que aquele era um lugar que fazia sentido para mim e que poder ser essa pessoa, esse apoio pro outro, né? Essa facilitadora de um processo de superação, de estar na vida de uma forma mais saudável, mais integrada, atribuindo novos sentidos, era o meu lugar, assim. Então, acho que naquele momento eu percebi, assim, como a saúde mental é realmente fundamental, né? E a gente precisa criar espaços para cuidar, né? Para Isso. cuidar. Isso é tão você, é tão sua cara essa fala, porque e hoje ouvindo pela primeira vez de onde vem essa escolha dessa família que tem essa diversidade de religiões, eu consigo entender de onde vem esse seu olhar diverso sobre as pessoas. Esse olhar de que a minha alma toca aquela alma para além de qualquer técnica, para além de qualquer instrumento de trabalho. E quando você fala isso, Cela, eu me lembro de uma passagem de um livro que eu sou apaixonada. Então, quem me conhece sabe o quanto eu indico esse livro, que é A Arte de Morrer, onde Jean-Yves Leloup, que ele trabalhava com pacientes terminais. E ele acompanhou muitas pessoas que estavam lidando e trabalhando com ele nas conversas terapêuticas, a aceitação da própria finitude. E ele disse assim, e eu nunca esqueci esse termo, de que o encontro terapêutico nada mais é do que um encontro de amor. Ah, que lindo! E eu nunca esqueci essa forma dele de traduzir o que é esse momento. Porque é exatamente isso que eu acredito, que a gente acredita aqui na Maate, mas que eu vejo tão fortemente na sua prática, né? E aí, pensando nisso, eu queria que você tentasse, eu sei que é difícil porque é muito subjetivo, explicar o que é um processo terapêutico para quem nunca fez e tem curiosidade ou tem vontade de vivenciar esse processo. Assim, como você explicaria isso? Como você explicaria o que é um processo terapêutico? É engraçado você usar essa palavra amor, porque eu tava pensando nela, né? E como a gente tem pudor em usá-la, principalmente na psicologia. Parece que não é um lugar para se falar de amor. Verdade. Mas cada vez mais eu tenho dado espaço para esse amor, que não é um amor ingênuo, que não é um amor idealizado. É um amor, inclusive, político, é um amor encarnado, é um amor que reflete respeito profundo pelo outro e é um lugar de exercício. Eu fico muito feliz com suas palavras e o reconhecimento por esse respeito, mas eu queria dizer também que é um exercício, porque nem sempre a gente vai conseguir olhar para o outro com olhos de aceitação, né? Somos humanos, sou falha também, mas é um exercício gostoso, assim, saber que lidar com o diferente, perceber que esse outro também tem algo para te ensinar, sabe? Quantas vezes me surpreendi com histórias, com resoluções na vida de pessoas que eu jamais poderia supor se eu tivesse colocado o meu suposto saber à frente daquilo, né? Então, esse lugar reforça muito essa minha reverência mesmo, assim, pelo outro. Então, assim, explicando, né? Adorei! Indo para a sua pergunta, se eu pudesse explicar o que é a terapia, é um encontro de almas. Linda essa passagem que você trouxe, assim. Sobretudo, é uma relação humana. Eu me coloco muito desse lugar. Claro, né? Assim, é uma relação permeada por práticas profissionais, por técnicas. Afinal de contas, não é uma relação de amizade, mas é uma relação humana e que parte do vínculo e da confiança. Então, isso aí eu diria que é o pilar básico da relação clínica. Mas é um processo em que eu me sinto facilitadora do processo do outro, para que ele lide com questões, não para consertar ninguém, né? Porque a gente não gosta dessa ideia de normatização, cada um tem o seu funcionamento, mas para fazer com que o outro se perceba e se aproxime de uma vida com mais qualidade, que faça mais sentido, que amplie suas possibilidades de bem-estar, que amplie os seus recursos, que inclusive ampliar os seus recursos para lidar com a dor que é inerente à vida, para lidar com os sofrimentos, com os desafios, mas também para amar melhor, para ser feliz, para, enfim, viver a vida com tudo que ela tem, com toda a beleza, com toda a potência. Então, a terapia para mim é esse espaço de elaboração de sentido e de construção de novas perspectivas.
Ai, uau, né? Uau. Quero fazer terapia com você. Somos amigas! Não podemos. Mas é isso que eu também acredito. Eu acho que é um dos recursos, Cela, que traz pra gente esse lugar da humanidade, né? Da gente resgatar essa humanidade e essa confiança uns nos outros, porque muito do que permeia na relação terapêutica dá suporte pra gente fazer os atravessamentos do cotidiano, da sociedade. Eu sempre gosto de trazer, assim, essa compreensão, assim, aqui a gente pode elaborar como a gente quer estar no mundo, assim. E vice, numa troca muito justa, numa troca muito linear, porque quando eu estou diante daquela demanda e daquele indivíduo, eu também estou sendo atravessada pelas minhas demandas, né? Mas tem uma coisa que também é muito presente, assim, as pessoas às vezes só procuram terapia quando estão naquela crise, né? Acham que tem que chegar lá, às vezes, muito sobrecarregado, muito esgotado de sintomas, né? A gente queria ouvir um pouquinho, assim, quais são os sinais que talvez antes da crise, que estão ali dentro de um silêncio, que estão sendo silenciados, podem trazer uma atenção e um cuidado para talvez procurar um acompanhamento terapêutico, né? Procurar uma psicóloga, procurar essa assistência. Essa pergunta é bem importante, Joca. E na sua própria pergunta eu já vou pegar um gancho para a resposta, que você usou a palavra atenção. Algo tão caro e raro hoje nos dias, né, nos nossos dias. Então, a atenção aliada à observação. Da gente entender, se ouvir um pouco mais, né? Como é que eu funciono? Quais são os meus parâmetros de bem-estar? Muitas vezes a gente não consegue nem identificar que está levando uma vida disfuncional porque não sabe qual é o parâmetro, né? Então, e muitas vezes liga o modo automático e não se percebe. Então, eu diria que a observação ela é fundamental, mesmo para quem está na terapia ou para quem não está, né? Observar a sua própria vida, perceber como é que estão seus relacionamentos. Então, dito isso, muitas pessoas perguntam, todo mundo precisa fazer terapia? Eu não gosto de ser taxativa porque eu diria que todo mundo pode se beneficiar de um processo terapêutico, mas não diria que todo mundo precisa fazer terapia, vai depender muito da demanda desse sujeito. Mas a gente percebe que algumas pessoas têm sofrimentos psíquicos mais significativos. E quais são os indícios disso? Os relacionamentos são diretamente atravessados por isso, então ficar atento. E aí é uma coisa que vocês falaram sobre essa rede, né? A gente fala do cuidado dentro da terapia, mas isso é algo inerente ao humano. Todos nós estamos em relação de cuidado com outros, seja com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então, ser também atento ao seu processo, para perceber se alguma coisa está além da sua capacidade de lidar, ou então algo que talvez você queira trabalhar um pouco mais, conhecer a terapia, ver se funciona pra você. Então, tem muitas formas de se chegar na terapia, né? Mas, de fato, não precisa ir num lugar tão penoso, né? Pra você buscar ajuda. Então, assim, eu diria que é muito importante a gente ficar atento ao nosso processo, mas também estarmos mais atentos aos outros, aqueles que convivem com a gente, para que a gente também possa ser essa pessoa de repente, convidar ou talvez falar um pouco sobre a possibilidade de fazer um processo terapêutico. Perfeito. Uma vez uma professora nossa disse assim, amar é cuidar de tudo que existe em si, para que os seus lixos não vazem para as pessoas que você ama. E eu nunca vi uma definição de amor tão incrível, e cola muito com isso que você está falando, assim, de prestar atenção não só em si, nos seus sinais, mas também em como você está se refletindo, se relacionando na vida, né, de uma forma geral. Então, diga pra gente, Cela, basicamente, o que é estar em terapia? Estar em terapia é estar de corpo e alma dentro de um processo vivo, pulsante de transformação, que nem sempre se dá por grandes descobertas. Tem dias que a sessão pode ser apenas mais reflexiva, em que aparentemente nada aconteceu, mas ali é uma construção também para outros saltos. Então, estar em terapia é estar consigo, é estar sendo honesto consigo mesmo, é estar em relação com o outro, no caso com o terapeuta, é colher os benefícios dessa relação, dessa transformação que vai muito além das paredes do consultório. Estar em terapia é estar na vida, estar presente e disponível.
Dito isso, mas é só pra gente esclarecer também, pra não parecer, então tem um jeito certo de fazer terapia, eu tô querendo dar um jeito na minha vida, aí eu tenho agora que ir pra... Saber como é que faz. Não é desse lugar, não é desse lugar. Sim. Porque não tem um jeito certo, né? Mas o que é importante é a presença. Mas também dizer que se essa presença ela não acontece de maneira plena, o profissional, o terapeuta também pode convidar esse paciente a utilizar recursos para estar de uma forma mais inteira. Então, eu gostaria de fazer essa observação, porque já são tantas exigências e agora você tem que ser o paciente. Né? Não. Essa é Marcela. Essa é Marcela. E tá chegando ao final nossa entrevista. Eu queria que você compartilhasse, olhando para aquela câmera ali, uma mensagem para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, algo que seja muito você. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando sobre esse tema que é tão importante, que toca tanto na minha vida, ao lado dessas mulheres maravilhosas que eu admiro tanto. E queria dizer pra você que se de repente esse tema te interessou, que vale a pena pesquisar, não sei se você já faz terapia ou se tem interesse, mas que é sempre um lugar possível de descoberta. Então, meu nome é Marcela Brito, como eu falei, eu sou formada na abordagem integrativa, na experiência somática. Eu tenho o Instagram, psi.marcelabrito, também tenho o Instagram da MAAT. E também, assim como Júlia Tullier, trabalho com o Retiro para Mulheres. E nós também temos o perfil @Retiro para Mulheres. Uau! A gente quer agradecer, Cela, a sua presença. É sempre muito rica essa troca, assim, é de muita admiração mesmo por essa espontaneidade que você fala e essa simplicidade que você também acessa o outro e nos acessa também. Agradecer a todos que nos acompanharam, assim, e que essa conversa, né, possa ser uma conversa que traga reflexão, informação e desmistifique que esse é o propósito da MAAT também, todo esse amparo para a saúde mental e para o autoconhecimento. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada a presença de todos. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, eu peço que vocês curtem, compartilhem, nos sigam nas redes. Muito obrigada. Até a próxima.